Olha, o relacionamento a dois é sempre complicado, porque coloca lado a lado duas visões diferentes. Quando fala em educação, então, a uma terceira pessoa ou a várias outras pessoas, isso complica ainda mais. Quer ver um exemplo? A mãe acha que é legal a filha sair com as amigas viajar. O pai já não gosta disso. Mas cada um tem a sua maneira de educar e achar que é correto ou não. E aí, como lidar com essa situação sem causar atrito entre a família? Para isso, eu recebo aqui o psicólogo Kleber Buenos Aires para a gente esclarecer, que não é tão difícil assim, né, Kleber? Seja bem-vindo. Depende da situação, né? Não, às vezes, sem causar atrito é impossível, mas às vezes é preciso ter um certo conflito, um certo atrito, até se chegar a um denominador comum, né? Quando você falou de que para o pai e para a mãe, às vezes, diferencia mesmo as ideias, as opiniões, aquilo que eles acham melhor para os seus filhos, né? De fato, cada um vem de uma família, de um contexto cultural, de um contexto familiar totalmente diferente, de um conjunto de regras diferentes, às vezes até de religiões diferentes, né? E isso, com certeza, vai conflitar na relação. A questão um casal, para decidir sobre um determinado comando para os filhos ou uma determinada regra, precisa antes discutir isso entre eles. Eles precisam estar afinados, né? Isso significa que, de algum modo, ambos vão ter que ceder dos seus próprios valores, dos seus princípios, porque precisa achar um modo de conciliar essas duas visões. Um meio termo. Precisa achar um modo em que foi estabelecido. Bem, apesar da mãe não concordar, mas naquele ponto, em relação a sair de casa, o acerto é que não vai sair, por exemplo. Né? Precisa chegar numa solução final em que os dois mantêm e que os dois bancam. Porque o que não dá, por exemplo, principalmente com criança e na pré-adolescência, com adolescentes, é que os pais fiquem nessa ambivalência. Isso traz também todo um sentimento e toda uma questão ambivalente para a criança, para o adolescente. Ou que um desautorize o outro, por exemplo. Que um desautorize, e muito mais do que desautorizar, eu acho que a maior preocupação é com o mundo interno do sujeito, da criança, do adolescente, né, do filho. É esse mundo interno que fica todo bagunçado, para falar num termo mais claro, no sentido assim de qual é a lei? O que de fato é o correto? Porque até a adolescência, o que os pais dizem é o que é a lei, o que é o princípio, e precisa ser assim. Não, né? Já não é mais assim. Deveria ser, né? Pelo menos na infância, o pai é que tem... entendi. A gente consegue Aí até na pré-adolescência isso ainda persiste. Na pré-adolescência, na adolescência em si, começa a ter que ser discutido novos valores. Isso tem que ser discutido com os filhos também. Ainda assim, prevalece o discurso dos pais, né? Tá. Prevalecendo o discurso dos pais, eles têm que sustentar esse discurso. Mas, ao mesmo tempo que sustenta, tem que começar a rever alguns conceitos, porque esse adolescente já está inserido num outro contexto cultural, em outros grupos, né? São outros momentos. Então, é um novo momento que precisa também ser entendido, revisto, reavaliado e achar uma síntese desse triângulo aí. Tá, né? Um equilíbrio que Exatamente. Facilite a convivência. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, só interrompendo o teu raciocínio, porque isso muito me interessa. Os filhos, por sua vez, sabem que dentro da casa tem um que é mais acessível e o outro que é mais durão. Então, isso acontece, acredito que não só aconteceu na minha família, como acontece na tua aí. Sim. O filho vai e pede primeiro para a mãe, por exemplo, se é ela que é a mole na história, para depois conversar com o pai. E aí, quando o pai diz não, a criança fala, mas minha mãe já deixou. E aí começa o conflito. E isso é complicado. Talvez seja interessante tomar uma decisão depois que a conversa está estabelecida entre os dois no casal. Então, olha... eu vou conversar com seu pai, nós vamos tomar uma decisão juntos, e aí depois eu te digo se isso vai ser possível ou não. Porque aí não cria essa coisa de a mãe é boazinha, o pai é terrível, ou o pai é bonzinho e a mãe que é a madrasta. Entendi, né? que é a malvada. Não, tem que tentar conciliar isso. E até porque quando os dois sustentam,
isso fica muito melhor para a constituição psíquica daquele sujeito, né? Ele consegue lidar melhor. Se ele vai gostar ou não vai gostar, ele já consegue aí lidar com a frustração. Ele tem 2 pais que sustentam a frustração, pois é, você não vai, não é permitido, nós não queremos, não vamos deixar. Então ele vai ter que lidar com essa frustração e ele não tem para onde correr, ele precisa se haver com essa falta, ele precisa se haver com essa angústia, com esse dissabor de ter ouvido um não. E o não, ele é extremamente necessário para a constituição do sujeito. Essa história de que o não é traumatizante, isso é um mito. É furado. O não é importantíssimo para o desenvolvimento. Não significa também limitar a criança a um casulo, né? Limitar o adolescente, mas precisa existir limites claros, né? Precisa existir algumas barreiras claras, até mesmo para conter, para conseguir a criança, o adolescente ter um espaço em que ele consegue conter e ter a continência dos seus sentimentos, dos seus afetos, dos seus impulsos. Isso é muito importante. Tá. Eu acredito que uma outra grande dificuldade que acontece hoje são que as pessoas estão se tornando pais cada vez mais tarde. E aí vem aquele conflito de gerações, né? Hoje eu tenho amigas que têm 50 anos e têm filhos de 10, de 9. Então, o que o jovem, o adolescente começa a cobrar dos pais é isso. Ah, você é muito antigo, você não entende como é que é hoje. E aí como que os pais trabalham isso para permitir ou não certa situação, certo passeio, sem causar esse conflito que realmente acontece de geração para geração? Sim, o pai precisa contextualizar também, né? Conheça, visite a escola, visite o grupinho de amigos, veja como que eles... Observe de longe como que eles se comportam, como que é... Porque muitas vezes os pais, principalmente de gerações com um certo distanciamento de idade, têm fantasias a respeito daquilo que o filho faz, fantasias mais catastróficas, do tipo, o que pode acontecer, e drogas, e violência, acidente, assim por diante, álcool, né? Então, conheça, aproxime-se, primeiro entenda que contexto é esse que o adolescente está, o que ele está pedindo, que amigo é esse, quem é o pai do amigo, interaja mais, aí consegue decidir melhor, porque se contextualiza, não fica também cristalizado em algo que não valha mais, mas existem princípios, os princípios vão se modificando, né? Porque a sociedade vai se modificando, nosso contexto todo se modifica. Então o pai tem que estar atento a isso para também não provocar aí uma agressão, uma invasão, de impedir que o filho, de repente, participe daquilo que é tão natural e normal na idade dele no atual contexto. Entendi. Né? Que é importante para ele aquele pertencimento do grupo e assim por diante. Porque muitas vezes eu acredito que os pais fazem isso por proteção, né? Por amor, realmente. Nenhum pai ou mãe priva os filhos de certos passeios, de certas situações, apenas por maldade. É porque a gente vive num mundo que está cada vez mais complicado mesmo, e a nossa preocupação é em proteger cada vez mais os filhos. Por isso que quando o pai se aproxima do contexto e vai conhece as pessoas, conhece os amigos, conhece os pais dos amigos, ele tem muito mais base para decidir. Ele tem algo do real e não só do fantasioso, né? Ele tem dados da realidade para poder decidir se aquele contexto é seguro, tem um mínimo de segurança e de possibilidades possíveis, né? de possibilidades para o adolescente se divertir, ter prazer, sem necessariamente precisar de tanto medo. Né? E também ele tem que pensar assim, se não são questões do pai ou da mãe, será que não é esse pai que tem tanto medo assim de perder um filho, que é algo tão natural, de que o filho um dia vai sair de casa e um dia vai ser abandonado mesmo, entre aspas, né? Um dia esse filho vai sair, né? Então, será que não são resistências do pai, o medo de abandono do próprio pai e da mãe, será que eu vou perder o meu filho para essas outras coisas? Será que essas coisas são muito mais legais do que estar em casa com os pais? E para o adolescente, estar fora é muito mais legal mesmo. Mas para os pais dói? Claro que dói. Ixi, como dói! Estou sentindo na alma. O grande segredo, então, para quebrar um pouco esse conflito, é primeiro o diálogo entre os pais, para depois passar para os filhos a decisão tomada. Exatamente. É contextualizar e também tentar entender se não existem internamente questões tuas que não foram resolvidas e estão sendo repassadas para os seus filhos numa eterna repetição. Então, é mais ou menos isso. Na teoria é tão fácil, na prática é tão mais difícil.
Bem, tenho certeza que a gente tentou aqui esclarecer um pouquinho das suas dúvidas nesse segmento, nesse assunto. Mas se você está com a cabecinha aí com um turbilhão de ideias e um turbilhão de dúvidas, você pode ligar para o Kleber, o telefone é 9960 1177. Agenda um horário, conversa, e eu tenho certeza que a busca pelo equilíbrio mental, psíquico e físico vale a pena todos os dias, sim. Kleber, muito obrigada mais uma vez. Para quem está assistindo hoje pela manhã, hoje à noite tem tela alternativa. Sim, eu vou estar lá falando sobre relações familiares, encontros e desencontros. Tá vendo? Tem tudo a ver. Sim. Às 19h30? 19h30 no Cine Ópera. Cine Ópera. Sucesso para você, muito viu? Obrigado. Tomara que muitas pessoas vão lá e prestigiem, né? Que bom. Boa semana, viu? Obrigado. Obrigada. Conversei aqui com Kleber Buenos Aires. A gente sempre fica na dúvida, né, de como se relacionar bem e como manter esse amor que pais, mães sentem pelos filhos sem sufocá-los. É difícil? Eu sei que é, sua mãe também. Mas vamos tentar achar esse equilíbrio aí, tá bom? Olha, a gente vai para o primeiro intervalo. E no próximo bloco, eu recebo o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé, e a gente vai esclarecer todas ou a maioria das dúvidas que você tem sobre lipoaspiração. Não sai daí que a gente já volta.